Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Então, como vocês acabaram de ouvir essa canção que fala do Evangelho, né, que tem se perdido na boca desses falsos profetas, essa é a dor minha, a dor dos meus irmãos de longe, a dor dos meus irmãos de perto, que propagam o Evangelho genuíno, ao qual vocês têm assistido no YouTube, que eu tenho postado, que falamos a respeito das heresias, dos falsos pastores, enfim. E agora não vai ser diferente o que eu vou falar para vocês, porque eu vou ilustrar algo aqui que vocês vão entender o porquê que o Evangelho está deturpado. Qual que é a mente, qual que é a ideia de muitos que se dizem ser cristãos, porém não consegue ter uma postura de um cristão verdadeiro, não consegue assumir a sua fé genuína no Senhor Jesus. Eu vou fazer uma ilustração rápida para que você entenda. Existia um homem, e esse homem
ele se encontrava em cima do muro. Por quê? O muro representava dúvida em seu coração. Ele ouvia falar de droga, ouvia falar de roubo, ele ouvia falar de prostituição, porém ele não conseguia se desvincular dessas coisas. E na sua mente, em seu coração, ele queria se livrar de uma vez por todas, né? E em cima desse muro, de um lado estavam os demônios e de outro lado os anjos de Deus. E ele olhava para os demônios e os demônios ficavam em silêncio. Ele já olhava para o outro lado e já via os anjos de Deus clamando para que ele descesse do muro, saísse de cima do muro. Os anjos clamavam: desce, desce, vem para cá, vem para cá. E aí ele virava para o outro lado e via os demônios em silêncio, só observando a ele. Quando ele retornava de novo a olhar para o lado dos anjos, lá estavam os anjos tocando a trombeta: desce, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí ele parou para refletir. Ele em cima do muro, né? Ele parou para refletir. Por que os anjos de Deus clamam para me descer do muro e os demônios ficam em silêncio, como se não estivesse se importando para o lugar onde eu estou aqui? Porque na cabeça dele, amados ouvintes, ele achava que estar ali em cima do muro estava tudo bem. Ele não estava nem do lado dos anjos, nem do lado dos demônios. Porém, ele estava dividido. E aí ele parando ali, refletindo, pensando, olhava de novo e não acreditava. Via os anjos clamando para que ele descesse e via os demônios em silêncio. Aí ele perguntou para os demônios: por que vocês, assim como os anjos, não fazem também? Não clamam para que eu desça do muro e vou até vocês? Porque do outro lado os anjos de Deus estão clamando para que eu desça e vá com eles. E aí um dos principais dos demônios, saindo de trás dos mais pequenos, né? O principado chefe, virou para o homem que estava em cima do muro e falou bem assim: não clamamos para que você desça desse muro, porque o muro ao qual você está em cima é nosso. E aí ele se espantou, e aí ele entendeu o porquê que os demônios ficaram em silêncio. Assim acontece com muitas pessoas hoje que são cristãs, estão divididas em suas opiniões. Ela ouve falar que é mentira o que está sendo pregado nas igrejas a respeito do dízimo. São campanhas que são feitas que não são com o intuito de te abençoar. Muitas pessoas ouvem falar que tem que sacrificar, tem que vender o carro, tem que vender a casa. Inúmeras coisas que esses homens inventam para poder colocar essa heresia no coração das pessoas. Só que por um outro lado, tem os sinceros que pregam contra essas heresias. E aí a pessoa fica dentro da igreja, ouve as heresias, ouve o que é verdade, o que é certo, e fica em dúvida. Nem sai da igreja, da onde ela congrega, que sabe que é errado o que está sendo ensinado, também não pratica o que é certo, fica em cima do muro. Há dois tipos de cristãos: o que está em cima do muro convivendo com o pecado e dentro da igreja, e há aquele que está em cima do muro na igreja, só que praticando as heresias. Então, essa música que vocês acabaram de ouvir é a mais pura realidade. Fala do verdadeiro evangelho. Hoje o homem quer ditar para Deus o que ele tem que fazer. E não é assim que a gente aprendeu. A gente aprendemos lá no Evangelho Genuíno de Jesus que tem que ser a vontade do Pai. Na oração do Pai Nosso tem isso: seja feita a tua vontade. Mas hoje o que os homens estão implantando na mente dos cristãos? Os cristãos têm que colocar Deus na parede. O cristão
paga o dízimo em troca de algo material. O cristão vende a casa, vende o carro, faz inúmeros votos a fim de quê? De receber o físico, o material. E Jesus não veio dar isso para a gente. Jesus veio dar a salvação, só. A graça, só. E para terminar o vídeo, esse vídeo que você está assistindo, eu vou ler um versículo que está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. É o que eu estou fazendo aqui, é o que você tem que fazer, condenar as obras infrutíferas das trevas. E você não tem que ser cúmplice de obra das trevas, não. Se você está vendo que o seu pastor está te ensinando não tem nada a ver com a palavra de Deus, cancela, não pratique. Não pratique sacrifício, não venda a sua casa, não venda o seu carro, não faça tal coisa que Jesus não ensinou. Pratique o que é certo. E além de você praticar o que é certo, você deve condenar essas coisas de rosa ungida, de cajado com óleo, de a meia, setum, a bênção, corrente da prosperidade, palestra empresarial, terapia do amor, fogueira santa de Israel. Tudo isso é para implantar em você a heresia, para você se afastar do evangelho genuíno. Eu digo para você, sirva a Cristo com todas as suas forças, ame-o com todo o seu amor, ame o próximo, perdoe, pratique a misericórdia, a justiça, o perdão, porque esse é o evangelho genuíno, essa é a verdade de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Até lá.